realmente, politicamente, ele é muito absurdo, porque o saneamento básico, quando você fornece o saneamento básico na qual a pessoa não tinha água e esgoto, por mais que você cobre, a pessoa fica feliz da vida. Agora, a pessoa já tem a coleta do lixo dela, e a partir de agora ela vai pagar pela coleta, que não vai mudar a qualidade de início. Mas só que pelo marco não teremos mais lixões, terão que ser dados os fins, lógico, até 2033, mas terão que criar usinas. Ele também não vai ser tão barato, não. Não. A Ele implantação vai ser... é até cara. Ele estimula o reuso, ele estimula a questão de você fazer aquele captação para gás, né? Então, ele tem vários, mas não estão regulamentados ainda, né? Sim. Na verdade, nós temos esse outro problema. A ANA não foi estruturada, Giovana. A ANA só fez 2 decretos até agora. E foi de saneamento. Ela não fez decreto nenhum de resíduo ainda. Não, ela fez. Ela até já fez e colocou como taxa para fazer. A gente teve... Eu não lembro até se ela optou, se foi o dela que deu tarifa ou outro taxa, mas a gente fez os estudos jurídicos em São Paulo, pelo menos na região metropolitana, em diversas situações, e nós, lá em Mogi das Cruzes, criamos a taxa. Para ficar mais bonitinho, a gente fez TCA, taxa de custeio ambiental. Não pegou, é taxa do lixo e vamos embora. Mas, assim, só quis pactuar isso, eu acho que foi um assunto tão polêmico para todos, e aí, para mim, serve de uma experiência dada de falar, meu Deus, a gente está pensando lá, mas como o marco é nacional, mas as realidades... É diferente. Acho que no Nordeste... A gente até falava isso lá, mas ouvindo sua no Nordeste, provavelmente, a maioria das cidades não está nem pensando nisso. Então, mas o marco... Como é que vai ficar legalmente isso, então, né? Sabe Deus. Muitos prefeitos torcem, dizendo, e falam para nossa cara, dizendo, ó, nós vamos mudar no Congresso, vai prorrogar de novo. Jorge. Mas foi tentado prorrogar, esse é o problema. Não conseguiu, não, né? é justamente Obrigado, isso. Jorge. Na realidade, nós já tivemos algumas legislações que obrigavam a instituição de aterros sanitários, né, para acabar com os lixões, vinculando o não repasse de recursos do governo federal, e já foi prorrogado por umas 3 vezes. Agora vem o marco regulatório. Né? Infelizmente, eu tenho que acabar, a gente acabou se estendendo um pouco mais, seria um tema que a gente poderia discutir agora a tarde toda. E só mais uma coisa. Eu estou querendo, o prefeito ainda não deu a deixa, mas implantar a taxa das águas pluviais, tá? Porque o novo marco regulatório também nos permite cobrar para fazer a manutenção e a implantação das galerias de drenagem para a gestão das águas pluviais. Gente, um grande abraço. Jorge, obrigado. Uma lembrancinha aqui para você do nosso fórum. Até mais. Pessoal, boa tarde. Seguindo a programação, nosso cofre será servido na mesa, conforme já estabelecido durante todo o evento. Vamos para a mesa de financiamento e cumprimento das normas relativas à educação. Convido para a mesa, para a coordenação da mesa. 1 minuto. A nossa... Tá bom, vou convidar o nosso professor Henrique Paim, professor da Fundação Getúlio Vargas e ex-secretário executivo e presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Boa tarde a todos e a todos. Bom, meu tema aqui é os desafios do financiamento da educação e o cumprimento das normas relativas à educação. Bom, o tema é extremamente relevante, eu imagino que o
só para deixar claro uma questão importante, a minha relação com a educação, ela se dá através de uma perspectiva de gestão, porque por muito tempo eu trabalhei na administração pública municipal e estadual, na área meio, né, como economista. Depois fui parar na educação, então assim eu tenho uma visão de gestor e da área de finanças públicas que permite então ter um olhar um pouco diferenciado. Mas na medida que a gente vai trabalhando na área de educação, a gente acaba também assumindo os vícios do pessoal da área de educação, né? E eu imagino que vocês, nas negociações e nas discussões com as áreas finalísticas do município, a da educação é uma discussão sempre mais complexa em razão de ser um dos maiores orçamentos, em que pese a gente ter hoje uma situação sanitária que muitas vezes eleva até os valores de saúde a patamares superiores da educação. Eu vou tentar aqui ser bem objetivo, os pontos, para que a gente possa também ter um tempo aí maior para discussão. Bem, o primeiro ponto importante é que, isso já foi falado aqui, pelo que eu observei por vários, nós temos uma conjuntura fiscal, do ponto de vista da educação, para esse final de ano, bastante favorável, o que significa que a gente tem um volume de recursos considerável, né, e, ao mesmo tempo, uma programação de despesa em razão da pandemia que não está sendo cumprida, né, porque nós tivemos um período longo, e o Brasil é um dos países que ficou mais tempo, né, sem aulas. Então, a situação é uma situação bastante complexa, porque, além do aumento de arrecadação de impostos, o aumento da complementação do Fundeb, nós temos, então, uma situação de muito recurso disponível e pouco tempo para poder executar esses recursos. Isso, como a gente tem essa dificuldade, né, de planejamento na área de educação, embora nós tenhamos vários municípios que destacaram ao longo dos anos e que criaram uma cultura de planejamento e gestão, né, que bastante referencial para o Brasil, mas nós temos uma série de secretarias que têm essa dificuldade de encontrar formas, né, de executar os recursos. Nós temos, em alguns casos também dos municípios, né, o precatório do Fundef para executar, também é um elemento que tem que ser considerado. Mas, de um modo geral, nós temos um padrão de financiamento da educação pública no Brasil, que ele é um padrão de financiamento bastante já consolidado, que conta, né, com recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino, que são gerados através de uma vinculação de receita, e que ela está sujeita às variações dos ciclos econômicos, né? Então, existe, sem dúvida alguma, muita alteração de valores e disponibilidade de recursos nas secretarias estaduais, municipais de educação e no próprio Ministério da Educação. Mesmo a gente tendo, né, no caso da União, na vinculação, a Emenda Constitucional 95, que alterou essa vinculação, né, nós estamos acima dos 18%, porque existe uma série de compromissos, né, por parte do Ministério da Educação, que ele tem que honrar, tem que cumprir despesas obrigatórias, que acaba fazendo que ele cumpra, né, esses 18%. E aí nós temos a discussão da PEC 13, né, que é a PEC do perdão, que permite, então, essa compensação em 2020 e 2021, que é uma questão também importante, né, que já foi aprovado no Senado, agora foi para a Câmara, e é um ponto que cada um dos municípios aqui vai ter que estar atento em relação ao cumprimento. Nós temos o salário educação, que é uma fonte adicional para o financiamento da educação básica, né? Nós temos um elemento dentro da distribuição do salário educação que a gente precisa considerar, que é exatamente o fato de, na Constituição, né, e agora, recentemente, com a Emenda Constitucional 108, isso ficou mais claro ainda, quando a gente faz a leitura, né, do artigo 212, lá do parágrafo 5º, a gente verifica que a distribuição do salário educação, ela
se for interpretada como está na Constituição, ela deveria ser distribuída não pelo valor arrecadado em cada município, sim, ou em cada estado, né? E sim pelas matrículas nacionais. Né? Então, essa é uma questão que, inclusive, teve uma discussão no Supremo, né? Alguns governadores do Nordeste foram ao Supremo, levaram esse tema, o tema ficou congelado, mas é um tema que eu acho que em algum momento será enfrentado, e eu acho que é um ponto importante, especialmente para os estados, os municípios que ficam nos estados do Sul e Sudeste do Brasil, onde nós temos uma maior concentração de recursos do salário de educação. Aí nós temos, obviamente, o impacto também aqui na arrecadação do salário de educação associada à massa salarial. Como a gente está vivendo um período de dificuldade, isso afeta essa arrecadação e o repasse para os municípios do salário de educação. Nós temos já uma clareza em torno da aplicação dos recursos do salário de educação, que não pode pagar salários, nem pode ser usado para complementação do Fundeb por parte da União, o que, na verdade, representa, no caso da complementação, um valor adicional que vem do Tesouro. Os royalties do petróleo, que estão sendo utilizados também para a complementação da União e, ao mesmo tempo, para uma série de programas do governo federal de suplementação. E os programas suplementares, né, que estão garantidos lá na Emenda Constitucional 59, no artigo 209, onde há um compromisso da União de manter a suplementação desses programas. O Fundeb, né, que também tem um desenho, né, bastante interessante, ele é motivo, inclusive, de estudos internacionais, né, o Banco Mundial, BID, apresentam o Fundeb, né, como algo inovador do ponto de vista de coordenação federativa, no caso do financiamento da educação. E o que nós vemos aqui? Que, na realidade, somente 30% da manutenção e desenvolvimento do ensino da União é que pode ser usado nessa complementação do Fundeb. Então, na realidade, se eu não posso usar o salário de educação e só posso usar 30% do valor total de complementação MDE, significa que a cada alteração, né, que nós fazemos em relação à complementação da União no Fundeb, como aconteceu agora, passando, né, de 10% de complementação para um valor de 23%, representa, né, mesmo que seja num prazo aí de 5 anos, representa, na verdade, um acréscimo de recursos do Tesouro para a educação básica pública e para os estados e municípios. Bom, o Fundeb, a Emenda Constitucional 108, ela representou um avanço importante, né? Ela, primeiro, o Fundeb é permanente, então, quer dizer, não temos mais aquela preocupação, né, de a cada 10 anos, como aconteceu com o Fundef, depois com o Fundeb, ter que fazer a sua renovação e a discussão novamente no Congresso Nacional. Ele tem questões aí que são interessantes do ponto de vista de redução das desigualdades, né, porque o Fundeb anterior ele tinha e atingiu esses objetivos de redução de desigualdade associados a cada um dos estados. Agora não, agora nós temos a possibilidade também de reduzir as desigualdades associadas a cada rede de ensino, a cada sistema de ensino municipal que não atinge aquele mínimo nacional. Então, o que significa isso? Significa que agora ele tem uma maior complexidade para a sua implementação, né? Por isso que nós temos, e aí inclui as receitas também municipais, em termos de referência, o VAAT, que foi criado, e o VAAR, né? E aí, como nós já tínhamos lá os 10%, que já tinha uma forma de distribuição e trabalhava com a lógica de estados, ele se mantém. Então, na verdade, nós temos o VAAF, o VAAT e o VAAR. Então, aqui nós já temos uma grande complexidade na implementação. Esse modelo, né, é um modelo que, desde o início, quando começou a ser discutido, e é importante destacar que existe uma diferença muito grande, né, entre o Fundef e o Fundeb anterior, do ponto de vista de negociação política no Congresso Nacional
e também com os governadores e prefeitos. Por quê? Porque lá, nessas duas iniciativas que nós tivemos, que foram fundamentais, estruturantes para a educação brasileira, a medida, né, o projeto de emenda constitucional, ele partiu do Executivo encaminhada para o Legislativo, né? Nesse caso aqui do novo Fundeb, não aconteceu isso, né? Lembramos que a iniciativa partiu do próprio Congresso Nacional. Lá foi construída, engendrada, proposta, dentro do Congresso Nacional, apoiada, né, por entidades que fazem advocacy, que são entidades do terceiro setor. Então, todo esse processo foi construído no âmbito do Congresso Nacional, né? Obviamente que o governo federal acompanhou de perto, né? Imagino, não sei se o Ministério da Educação, a Priscila está aqui, talvez possa responder depois, mas assim, o Tesouro participou da discussão, o FNDE participou da discussão, o Ministério da Educação participou da discussão, mas tudo foi formulado dentro do Congresso Nacional, né? Isso faz uma diferença grande, na minha opinião. E o que a gente percebeu, né? Percebeu que, de fato, existe uma questão operacional e uma complexidade nesse modelo que reflete diretamente, né, na execução do Fundeb, né? E a gente, embora a gente esteja agora com o Fundeb anterior, que é o VAF, mais uma parte do VAAT, implementação, e no ano de 2023 já vamos ter também o VAR, isso vai gerar uma série de uma necessidade muito grande de ajuste, né, na sua regulamentação, onde nós já tivemos também uma primeira regulamentação. Essa primeira regulamentação ela também foi formulada no âmbito do Congresso Nacional, né? Não houve também, diferentemente do que aconteceu no Fundef, no Fundeb anterior, a elaboração de uma medida provisória, de um projeto de lei que saísse do Executivo, numa discussão bastante aprofundada, né, com os órgãos internos, porque a gente precisa entender que Tesouro Nacional, FNDE, INEP, Banco do Brasil, precisam estar muito alinhados, né, e afinados para que, operacionalmente, esse processo possa funcionar, né? Então, agora, né, a gente vê, e eu vi aqui na abertura que o próprio prefeito de Salvador, Bruno Reis, falou, né, que tem conversado com a professora Dorinha, que é a deputada federal, e ela está fazendo alguns ajustes nessa legislação de regulamentação, né? Mas, sem dúvida alguma, a gente percebe que nós temos uma série de problemas que preocupam muito, para que a gente não tenha um desalinhamento no que nós chamamos aí do nosso padrão de financiamento da educação básica pública, né? E a gente vê o quê? Nós vemos uma dificuldade operacional da União, né? Inicialmente, nessa implementação do Fundeb. Nós temos uma apuração complexa em função da prestação de informações dos municípios. Nós temos um conjunto, estava até conversando agora no intervalo com a Priscila, sobre a questão da inabilitação de municípios em relação a essa questão do VAAT, né? Nós temos mais de 3.000 municípios e houve uma sensibilidade por parte do Tesouro, que está permitido um novo prazo, mas é muito, quer dizer, uns 3.100 municípios é muita coisa, né? Porque se eu não tiver essas informações, como é que eu vou calcular o VAAT para fazer essa distribuição entre as vezes? Nós estamos falando agora de 2 pontos, né? Em relação a 12 pontos no total. Então, é algo que, quando for aumentando e vai chegar a 10,5, vai ficar mais complexo ainda. E o impacto será maior. Então, essa questão das informações, a prestação dessas informações por parte dos municípios, é um elemento que vai requerer, por parte do governo federal, do FNDE e do próprio Tesouro, uma formação e a melhoria de sistemas para que esses municípios tenham condição de fazer essa prestação de informações, né? E o VAR, que começa em 2023, também tem uma série de elementos aqui que precisam ser, a gente precisa ficar muito atento, né? Então, a gente sabe que existe aqui condicionalidades para cada estado que ele implante a questão da mudança na distribuição do ICMS, daquela parte que é possível de fazer essa redistribuição, né? De acordo com o que está lá no artigo 158 da Constituição. Nós temos também uma exigência de que o Estado, né,
tenha a implantação do regime de colaboração com os municípios do próprio Estado, que também é um elemento que precisa estar regulamentado a partir de um projeto de lei complementar que está sendo votado no Congresso, que é o Sistema Nacional de Educação, né, que está em discussão, cujo na Câmara Federal o relator é o deputado Edilvan, né, ele está discutindo isso. Então, a gente não tem ainda clareza, né, como que deve ser esse regime de colaboração, se a gente vai ter as instâncias que vão ser implantadas, né, entre o Estado e o município, se nós vamos ter instância bipartite, como que isso vai se dar. Então, isso é algo que precisa também avançar no Congresso Nacional. E nós temos ainda, que é uma responsabilidade do INEP, que é o órgão do Ministério da Educação que trata das questões de estatística e avaliação, uma série de indicadores socioeconômicos e indicadores de desempenho, né, desses sistemas, dessas redes, porque o VAARO vai ter essa aplicação. E aí gerou uma série de outros elementos que eu acho que eu ouvi aqui também, por parte de vários secretários, preocupações, né? A questão do pagamento da folha, né, que é um impeditivo, porque consta lá que, além da movimentação que já era feita por bancos oficiais, especialmente pelo Banco do Brasil, agora nós temos também uma questão em relação à folha, né, de pagamento. E aí, esse é um elemento que eu entendi também que a professora Dorinha está buscando alteração. E alguns municípios que estavam abrindo negociação, né, para leilão da folha de pagamento estão enfrentando dificuldades em relação a esse ponto aí. Então, um ponto de atenção importante. A questão do cumprimento do pagamento pessoal, quer dizer, nós estamos numa ampliação de 60% para 70% da aplicação dos recursos, e, obviamente, isso nós já tínhamos nos 60% uma questão que estava relacionada à Lei de Responsabilidade Fiscal, o cumprimento da LRF. E agora nós temos ainda o cumprimento da Lei Complementar 173, que não permite o aumento de gasto em pessoal, né? Então, essa compatibilidade é algo que a gente precisa também estar preocupado e atento também. A remissão, né, a LDB, ao artigo 61, que envolve o que são os profissionais de educação, né? E, na verdade, nós estamos falando só de profissionais da educação, não é só profissionais que têm o ensino superior, eles podem também ter uma formação técnica, né, que seria a formação em magistério, ou, no caso daqueles prestadores de serviços que estão presentes na escola, eles poderiam ter uma formação técnica na área que eles estão vinculados, né? Por exemplo, secretaria, uma série de outras áreas que ele deveria ter a formação de acordo com a LDB. Então, isso cria uma certa dificuldade de enquadramento nesse pessoal. Então, esse também é um ajuste que tem que ser feito para evitar que a gente tenha mais problemas ali na frente. Uma outra questão que chama a atenção é essa obrigatoriedade dos recursos que vão ser distribuídos via VAT, 50% tem que ser, no caso dos municípios, aplicado em educação infantil, né? Então, aí tem um outro ponto de atenção em que vai ser controlado e fiscalizado tanto pelos tribunais de contas como pelo Ministério Público, né? Então, vai ter que ter uma atenção importante. Nós estamos falando de creche e de pré-escola. E, além disso, nós temos também a questão da despesa de capital, né? Ele obriga que 15% seja de despesa de capital, independente ou não do município de ampliação, né, da sua infraestrutura. Então, nós temos uma situação, por exemplo, no ensino fundamental, que é a responsabilidade tanto de Estado e de município, né, onde há uma queda de matrícula, né, pela questão demográfica. Temos na educação infantil ainda uma necessidade, especialmente de 0 a 3, não na pré-escola, porque na pré-escola, 4, 5 anos, a gente já está atingindo a universalização, mas no 0 a 3 nós temos uma demanda, né? Essa demanda ela pode ser atendida tanto pelo artigo, em função do artigo 213 da Constituição, tanto pela rede do próprio município ou uma rede conveniada, né? Então, na medida em que eu obrigo o município a aplicar em capital, esses recursos, se ele não quiser fazer investimento em infraestrutura, ele vai investir em quê? Ele vai investir em equipamento? Isso também tem um certo limite, né? Então, essas questões são questões que, na minha opinião, a gente precisa também estar muito atento. A vedação de pagamento de aposentadorias e pensões, né, que é uma questão que também eu acho que ficou resolvida no âmbito da lei, né, porque havia controvérsia aí, né, dos pareceres
do Tesouro e do FNDE em relação ao entendimento dos tribunais de contas estaduais. Então, de um modo geral, o que eu vejo é que a gente tem uma certa instabilidade, vamos dizer, jurídica e uma preocupação muito grande, porque veja o seguinte, quando nós fizemos a regulamentação do Fundeb anterior, nós tivemos uma preocupação tão grande com a questão da regulamentação que nós chegamos a colocar na lei de regulamentação, na medida provisória que depois foi convertida em lei, a fórmula do Fundeb, da redistribuição do Fundeb, a fórmula de cálculo dessa redistribuição. Por quê? Para evitar o que nós tivemos no Fundef, né, onde nós temos esse conjunto aí de ações judiciais e os próprios precatórios, né, que estão agora vencendo, para que a gente não tivesse nenhuma celeuma judicial, porque ela, na verdade, atrapalha, né, a gestão educacional, atrapalha a gestão do próprio município, do Estado. Então, isso cria uma certa instabilidade e a gente, obviamente, teve essa preocupação. E eu vejo que, nessa regulamentação, né, e a gente sabe que o diabo mora nos detalhes, a gente precisa, obviamente, corrigir essas imperfeições, né, algumas estão até, inclusive, na própria emenda constitucional, para que a gente possa ter mais segurança, né, no processo. E, claro, né, eu não quis colocar aqui na apresentação, estava falando ali com a Priscila também, né? A Priscila acaba sendo alvo, porque como ela é do Tesouro, a gente acaba falando sempre nela. Mas eu estava falando sobre outras questões que estão ali associadas, como, por exemplo, o custo aluno-qualidade. Né? O custo aluno-qualidade, ele está previsto também que haja uma regulamentação e a sua implementação, e isso está previsto na Constituição. Antes nós tínhamos uma referência do custo aluno-qualidade lá no Plano Nacional de Educação, que, na verdade, é um plano e não tem uma obrigatoriedade de cumprimento. Agora, nós temos isso na Constituição. Né? Então, em algum momento, nós vamos ter que enfrentar essa discussão. Alguns estão querendo jogar isso para a questão lá do projeto de lei complementar do Sistema Nacional de Educação e outros estão querendo jogar na regulamentação do Fundeb. Né? E, obviamente, a gente sabe que tanto o Ministério Público, especialmente o Ministério Público, ele está atento a isso, né, e pode aí ter uma discussão jurídica de como que vai resolver essa questão do custo aluno-qualidade, quem que vai complementar os recursos necessários para que a gente possa ter os padrões mínimos que estão previstos lá na Constituição. Então, eu diria assim que nós temos uma situação hoje de insegurança, né, preocupante, e que eu acho que a gente tem que resolver muito rapidamente para que a gente possa ter um ano, né, de 2021 e 2022, que já tem um grande desafio. Né, nós estamos, talvez, passando as maiores crises da história da educação brasileira, em função da pandemia, porque a gente sabe o prejuízo, né, já sabe parte do prejuízo, a gente vai calcular isso ainda, mas já temos algumas referências de prejuízo do ponto de vista de aprendizagem, do ponto de vista de rendimento escolar, né, a possibilidade de abandono, de evasão e de reprovação lá na frente dos sistemas educacionais. Então, nós já vamos ter esse problema. E aí, se nós tivermos, além disso, um problema em relação à questão do financiamento, eu acho que nós vamos realmente ter uma série de dificuldades pela frente. Então, eu acho que é muito importante que haja uma mobilização aí por parte da Frente Nacional de Prefeitos, daqui o Gilberto, né, para que a gente possa enfrentar, ponto a ponto, essa questão aqui da legislação. E eu me coloco à disposição da frente, né, a gente tem um acordo aí, a Fundação Getúlio Vargas com a frente, para que a gente possa apoiar e tentar dirimir essas questões todas. Bom, muito obrigado e obrigado aí pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa, esse evento realmente está muito bom e eu estou à disposição aqui para responder as perguntas. O pessoal ficou assustado, acho. Ministro Paim, boa tarde. André Aparecida de Goiânia, à sua esquerda. Primeiro, só uma pequena correção. O senhor falou a PEC do perdão. E
E não é uma PEC do perdão, né? Na realidade, a gente está tentando construir que esses recursos que eram para ser da educação continuem sendo da educação em detrimento da penalização dos prefeitos. E concordo com o senhor, eu acho que hoje o grande problema que a gente tem na educação infantil está de 0 a 3. É um assunto que a gente já tinha até conversado. E eu acho que a gente gostei quando a Ana Paula, agora há pouco, ela falou que a gente aprova uma PEC em 2 semanas. Né, que PEC agora mudar a Constituição está fácil. E eu acredito que, para a gente avançar na educação, para universalizar ela como um todo, os municípios têm um problema, porque você vai construir uma unidade, depois que você constrói, você tem que contratar o professor, e aí você já tem o teu índice de pessoal que te aperta do outro lado, então você fica sempre fazendo conta. Às vezes você até tem um recurso, mas você não tem a condição efetiva de estar executando o gasto. Então, o senhor foi muito feliz quando colocou, você tem as escolas, você tem os convênios. Só que convênio é só quantidade filantrópica, né, e fundacional. Eu acho que passou da hora do Brasil abrir a possibilidade para que os municípios, que os estados possam ter convênios com empresas privadas de educação para dar aula, né, para que coloque esse aluno na escola. É muito melhor ele estar numa escola privada do que não estar em casa, do que estar sem amparo nenhum. E outra coisa, além disso, se a mãe procura o Ministério Público, ele vai lá e determina, vai lá e matricula a criança na escola. Então, a gente fica construindo toda uma relação. A parte da legalidade, a gente podia trazer tudo isso para a luz, tudo isso para o mundo da educação. Né, o MEC está acompanhando isso, está acompanhando quais são as escolas, qual é a qualidade desse ensino, para que só assim, na minha modesta opinião, a gente conseguiria universalizar o ensino de 0 a 3. Obrigado. Obrigado, André. Bom, na realidade, eu tenho estudado muito esse tema, porque o centro que eu dirijo na Fundação Getúlio Vargas discute muito gestão educacional e governança. Né? E, na verdade, assim, a governança da educação no Brasil é uma das mais complexas do mundo, inclusive comparado com os países que são federativos como o nosso. Né? A nossa é a mais complexa, porque o grau de descentralização ele é muito grande. Então, a gente tem realmente uma dificuldade muito grande na organização dos sistemas, e nós temos um problema de foco também, na medida em que a Secretaria de Educação, né, em razão das demandas que existem associadas a transporte, alimentação, infraestrutura, gestão de pessoas, elas enfrentam uma agenda diária que não permite que elas tenham um foco maior naquilo que é mais importante, que é a aprendizagem. Essa é a nossa grande dificuldade. A gente tem estudado aí várias secretarias de educação, vamos fazer um trabalho agora, inclusive, para fazer um mapeamento em todas as secretarias estaduais e várias secretarias municipais, para identificar aquelas que são mais eficazes, né, e quais características que elas têm. E uma das características que a gente percebe já, naquelas que têm melhores desempenhos, está relacionada exatamente a esse foco na aprendizagem, a cultura de acompanhamento, né, que é um elemento importante. E a educação infantil é um desafio grande, porque, na realidade, não há, no caso da educação infantil, né, obrigatoriedade. Mas, em função da nossa Constituição, o Ministério Público entende, né, e a Justiça também, em alguns casos, que, na verdade, existe o direito social e existe o direito subjetivo. Então, na realidade, faz uma pressão sobre os municípios que é muito grande. Quanto a essa questão da empresa, né, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a nossa Constituição ela coloca de forma muito clara, lá no artigo 213, que o recurso público tem que ser aplicado na educação pública. Né? Embora a gente tenha lá uma excepcionalidade, no caso da educação infantil e em outros casos, para que seja feita parcerias, né, com instituições privadas, mas são instituições privadas sem fim lucrativo. Né? Então, eu acho que, no caso da educação infantil, é possível fazer isso. E as questões operacionais, nós já temos alguns exemplos também, né, de experiências, como, por exemplo, lá em Belo Horizonte, outros municípios que estão trabalhando nessa linha, de buscar parcerias, né, através de
parceria público-privada para assumir essa parte operacional da escola, né? Mas, diferentemente da saúde, no caso da educação, a implementação da política ela tem que ser exclusivamente pública. A escola ela tem que ser pública, os professores, né, tem que ser. Agora, na educação infantil, é permitido que a gente faça parceria, porque, como não se trata, né, de obrigatoriedade, e não a obrigatoriedade em estabelecimentos oficiais, né, usando uma linguagem mais clara, então eu posso, sem problema, fazer parcerias. Isso é possível. Mas é que pela Constituição você não pode contratar a iniciativa privada. Perfeito, mas é justamente isso. O senhor acha que não seria uma saída para a gente andar mais rápido com essa universalização? Porque, por mais que não seja obrigatório, é importante que esse aluno esteja em sala de aula, que ele já comece a estar no processo educacional. Então, eu acredito que a gente teria que criar condições para que isso aconteça. E essa seria uma maneira rápida e mais fácil para a gente poder chegar a atender esse objetivo. Olha, eu diria o seguinte, quando a gente vai olhar os números, né, e é muito importante que a gente sempre analise, no caso do Brasil, a questão da desigualdade e da equidade, né? Quando nós olhamos os 25% mais ricos do Brasil, eles já têm um atendimento com mais de 50%. Não é um problema a educação infantil para aqueles que são os mais ricos. O problema está naqueles que são os mais pobres, certo? Então, assim, e esses mais pobres, né, eles estão justamente em locais, né, na cidade, periferia, onde o interesse, talvez, das empresas, eles podem ter até interesse em construir, em dar o atendimento lá operacional, né, mas o custo, né, e todos os prefeitos sabem disso, né, os secretários, que o custo da educação infantil, especialmente do 0 a 13, ele é muito elevado, né? Então, assim, eu não sei se existe viabilidade, né, em relação à entrada do setor privado para o atendimento educacional. Eu tenho dúvida. Tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que, se o município quiser estabelecer parcerias, né, com essas entidades e fizer um bom processo de acompanhamento, é uma alternativa. Né? Eu acho que é uma boa alternativa. Aqui à esquerda, né? Boa tarde, ministro. Estou como secretário de Finanças de Mogi das Cruzes, São Paulo. Nosso adjunto de educação lá é o Caio Calegari, o senhor deve conhecer bem lá. E nós temos um problema crônico lá, que eu já comentei hoje pela manhã, que são os 70% do Fundeb. Por quê? Primeiro que lá tem muito subvencionada de creches, bem esse aspecto que o André comentou, e tivemos 2 fatos específicos. Aumentamos o limite de 60 para 70, e também veio valores a mais do que se esperava. Resumindo, eu não tenho outra situação matemática para resolver isso, para atingir os 70, para tentar até, se não for, ferir a 173. É o único, a gente está numa sinuca de bico, tipo assim, quem que eu vou matar que a pena é menor, né? Mas aí eu queria saber, do senhor que está nesse meio, às vezes alguma outra cidade também, existe alguma outra alternativa? Temos alguma outra mágica? Porque os 25, eu tenho a possibilidade de, passando na Câmara, ter esse fôlego para gastar para o ano seguinte. E mesmo que não, você equipa toda, põe internet nas escolas, põe reconhecimento facial na entrada e na saída, você tem como buscar o gasto. Os 30 também do Fundeb, que você também pode... Você tem até o final do primeiro quadrimestre, aumentou. Então, o importante é fazer um empenho dentro desse ano. Mas essa parte dos 70%, eu não consigo... a gente tem visto até pessoas trabalhando nessa área, colocando até... Se a merendeira é formada em pedagogia, está entrando dentro de 70%. Mas nem se eu buscar isso também vai ter muita condição. Mas, enfim, queria saber o que o senhor pode me falar que dê para amenizar um pouco esse buraco que se tornou ter que gastar tanto dinheiro nessa situação. Esse problema, embora a gente tenha agora a lei complementar no 73,
ele não é novo, né? Porque a gente sabe que no Fundeb, desculpa, anterior, nós tínhamos a situação e os municípios, né, antes da 173, eles faziam o quê? Eles faziam uma distribuição de bônus para os professores, pagando, às vezes, 14º, 15º, até 16º salário para os professores em função dessa sobra de recursos, né? Então, isso não é uma novidade, né? Isso é ruim porque, na medida que o município ele não consegue ter um planejamento, né, em função disso. Então, o que a gente está vendo, e a gente viu isso e agora, em maior medida, é, ao final do ano, uma correria para tentar encontrar formas de cumprir a legislação. E agora, com esse agravamento, porque como se aumentou de 60% para 70%, né, não teve aí uma transição nesse processo, eu acho que é uma situação muito difícil. Eu não sei realmente como resolver, eu não vi ainda nenhum município. Eu sei que o Caio até me mandou uma mensagem falando que vocês fizeram uma consulta lá, a CNM, mas podia fazer uma consulta aqui para a FPM, para a nossa Frente Nacional de Prefeitos, para ver se a gente também pode ajudar, e eu me comprometo aí a verificar isso. Se o A Gilberto consulta está sempre tá aqui, ó. Tá, Já o vai Caio entregar em mandou. mãos. Mas a gente pode, junto com o Gilberto, aí, tentar achar uma saída também, tentar ver o que a gente pode fazer. O que nós conversamos lá na prefeitura e junto à procuradoria, aos assuntos jurídicos, foi tipo assim, nós vamos ter que ferir algum regramento. Aí eu até falei, entre ferir princípios constitucionais e uma lei complementar, eu acho que dá mais briga, melhor brigar com a lei complementar. Aí está a Priscila aqui, ó. De novo, coitada. Mas eu não sei qual que... Constitucional não tem que me defender, eu não tenho nem argumento. Mas... Então, assim, realmente a gente ficou... Eu concordo, isso teve falhas, a gente não está aqui também fazendo... culpando só o sistema, a gente tem a meia-culpa de até ser um ano de início de mandato, de ter tido a pandemia, o auge da pandemia na prática foi esse ano, e quando todo mundo esperava uma retomada. Então, mas, enfim, hoje eu tenho esse problema. Ter entrado mais dinheiro do que esperava e aumentado o limite. O orçamento era para cobrir 60. Aí muda para 70 e ainda por cima vem mais dinheiro. E eu não tenho como gastar. Eu posso criar bônus, tem até fundamento hoje fazer um abono. Os professores tiveram que comprar computadores, aumentarem a internet deles em casa. Minha esposa é professora, eu tive que fazer isso em casa para ela poder dar aula na pandemia. Só que aí eu vou ferir a 173. Aí a Priscila, se ela puder dar um help depois também, eu vou ficar feliz aí. Na realidade, eu queria dizer para vocês que eu nunca estive tão feliz de estar aqui, porque, na verdade, eu trabalhei mais de 20 anos em governo, né? Agora eu estou falando de política pública, de governo, mas eu estou na Fundação Turvaz, estou mais tranquilo. Porque... Ricardo, primeiro, boa tarde a todos. Ricardo, tem uma coisa assim, que eu acho que você pode tentar avançar. Essa dicotomia está posta. O que você pode fazer? Investimento de capital, é isso que você acabou de falar. Trocar tablet, parque tecnológico, se tiver que construir alguma coisa, reconstrói, reforma. Acho que é válido, você consegue empenhar. Mas isso é um problema crônico que, assim, você não vai reformar seu parque e trocar seu parque tecnológico todo ano. Esse é um problema extremamente grave que já estava mapeado, pelo menos por parte do Ministério da Economia, desde a tramitação da emenda constitucional junto à professora Dorinha. Assim, o Gilberto me conhece e sabe do apelo que a gente fez na semana que foi votada para tentar mobilizar governadores, prefeitos. Infelizmente, a gente não conseguiu. De toda sorte, aí são as janelas, as oportunidades que a gente tem. Se você olhar a 1413, ela já previa nela mesma uma oportunidade de revisão. Então, hoje, tem um PL, infelizmente, também com a professora Dorinha, então, o debate ele acaba girando em torno do mesmo, mas a gente tem que tentar, não pode se furtar esse debate. Essa semana, a gente foi convidado pela professora Dorinha para discutir o projeto. Tem lá uma coisa que eu acho que dá um fôlego, e que ela, a princípio, pelo menos, não se mostrou muito ofendida quando a gente propôs ampliar o escopo de profissionais da educação. Tá? Ali pode ser uma válvula para você resolver e equacionar essas coisas. Mas o debate está posto, o projeto dela deve entrar em audiência
Deixa eu ver aqui o número rapidinho. Ó, é o projeto 3418. Ele regulamenta e atualiza a 14113, que é a lei que regulamentou o Fundeb. Ela mesma previa... Isso, é lá que eles estão tirando o negócio da folha. Essa é a janela que a gente tem para ajustar essas coisas. 3418. Tá? Assim, se vocês, frente, puderem chegar conosco, apoiando, nesse sentido de ampliar um pouco o conceito de profissional de educação. O país não vai gostar, mas eu sou Ministério da Economia, então a gente tem as nossas idiosincrasias, vamos colocar assim. Evidentemente que uma coisa que nivelaria isso é se permitisse que a gente pagasse aposentado. Isso aí... Mas aí tem que mudar a emenda constitucional. Não é mas Paim, aí é importante que vocês tenham consciência disso. O Paim foi brilhante quando ele falou assim, pô, Pri, desde o começo, vocês... assim, como é que vocês não participaram do debate do novo Fundeb? Porque esse é um debate que, notadamente, ele é capitaneado pelo Poder Executivo. Aconteceu, enfim, coisas que acontecem no serviço público, a gente não capitaneou esse debate. É normal que a gente tenha posturas e visões diferentes. Então, assim, o Ministério da Economia, geralmente, ele é muito criticado, porque ele tem visões muito racionalistas, economicistas, sobretudo o pessoal da educação, o pessoal da saúde e tal. E a gente acabou... É tanta coisa para fazer que a gente não participou do debate como deveria. Quando a gente foi entrar no debate, já estava muito adiantado. Agora, isso, para mim, é ponto pacífico. O novo Fundeb vai ter que ser rediscutido, no máximo, em 2 anos. Ele representa um dos maiores riscos fiscais. Esse negocinho que o Paim falou, chamado CAC, a gente já tem, que é o custo aluno-qualidade, que foi constitucionalizado, sem parâmetros, sem regras, que estão querendo colocar no Fundeb. Isso pode impactar as contas da União, a título de complementação, até 800 bilhões de reais. Imagina para vocês. Então, assim, esse, para mim, é um debate que nós, e eu faço aqui a minha meia-culpa, enquanto Ministério da Economia, a gente entrou tarde e não conseguimos convencer o resto do governo dos riscos fiscais atinentes a ele, então não conseguimos mobilizar o Ministério da Educação, FLDE, para ir conosco nessa briga. Mas daqui 2 anos, gente, vai estar posta, não tenho a menor dúvida disso. Por isso que esses aprendizados de aperfeiçoamento, a gente já ir se aproximando do Congresso e mostrando, olha, vai dar merda, vai dar merda. Este é o momento que a gente precisa mostrar isso. Eu tenho um compromisso com o Paim, voltando semana que vem, a gente vai sentar e vai tentar retomar essa discussão. É que a gente acaba ficando muito assodado, muito sobrecarregado, mas eu mantenho um compromisso, e isso tem que ser posto. E contem com o Ministério da Economia como uma voz. A gente está acostumado a apanhar, então é só um batendo, é um a mais batendo, faz parte. Tá bom? Priscila, tampa o ouvido aí. Santa Catarina editou um parecer lá, a Procuradoria, acho que ele deve ter ouvido o Gaetani, é um procurador colaborador lá, o procurador-geral, e ele disse que podia dar o aumento para a área de educação, porque a lei do Fundeb foi depois da 173, criou uma teoria. Mas ele está sozinho nisso até agora, mas foi um caminho que ele adotou lá. O grupo de procuradores dos estados, na maioria, está contra isso, nesse entendimento. Mas Santa Catarina deu essa saída e deu o aumento lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma observação? Pois não, Gilberto. Para encerrar, então, só faz, então, Gilberto, aí eu passo para o Paim. Veja, nós estamos aqui com um seleto grupo, Paim, de secretários de finanças das maiores cidades do país, que entendem muito de finanças públicas, estão aqui em Salvador porque estão comprometidos, obviamente, né, com o serviço público. Vocês vejam que, pela explicação que o Henrique deu, é muito complexo o financiamento da educação no país. É de tal forma que, lembro até de ensinamentos de uma professora que dizia, né, que a disciplina, né, enquanto disciplina português, matemática, né, a biologia, a física, vai criando para cada disciplina um vocabulário próprio de tal forma a se manter isolado dos demais. Né? A economia tem um vocabulário, a filosofia tem outro, e assim vai.
A educação brasileira, o financiamento da educação brasileira, ele ganhou uma complexidade que parece um assunto exclusivo dos militantes em educação, e sequer os militantes nas finanças públicas não são capazes de absorver tamanha complexidade da regra. O que eu tenho observado é o seguinte: quando tramita alguma coisa, Priscila, no Congresso relacionado à educação, é difícil envolver outras áreas, senão a própria educação, no próprio debate. E vai carimbando. 15% para investimento, 30% e 70%, e muda e volta, e vai e vem, e cria-se imbróglio, onde só a compreensão disso você precisa ter uma estrutura burocrática imensa. Imagine para executar tudo isso dentro desse emaranhado de regras, e de judicialização e de discussão. E mais, todas as regras fotográficas, nada é dinâmico, né? Então, o perfil demográfico brasileiro muda radicalmente, está mudando demais com a nossa pirâmide etária, e os carimbos são os mesmos para os 5.570 municípios, com pirâmides etárias bastante distintas e estruturas heterogêneas, né? Então, é 25 para todo mundo, é 25 para Santos, que tem uma população idosa, é 25 para Ananindeua, que é uma população jovem. Não é possível, né, a gente continuar, e é uma discussão sempre apaixonada, né? Se você vai discutir educação no Congresso Nacional, agora, a PEC 13, gente, olha o que a PEC 13 propõe. O que não aplicou, aplica até 2023. Vai prejudicar as crianças, vai prejudicar todo mundo, não tem cabimento. Uma proposta, Paim, que os prefeitos levaram à consideração seria o seguinte: não olhar mais o exercício, Priscila, os 25%, olhar o mandato. Até alguns tribunais já ensaiaram esse entendimento, até porque a redação da Constituição é imprecisa em relação a isso. Diz que a União tem que ser por ano, mas estados e municípios cabe uma dúvida lá. Mas o fato é, nem isso aceitaram. Impossível, medir no mandato é impossível, tem que medir ano a ano, porque senão as crianças vão ser prejudicadas. Como que vai aplicar ano a ano se nesse ano tem uma excepcionalidade de receita em função do processo inflacionário? Então, eu não sei, mais é desabafo do que colocação, mas um pouco é ver como que a gente consegue melhorar a qualidade do debate em relação ao financiamento da educação de tal forma a diminuir a burocracia e, sim, garantir o recurso, que é fundamental, porque a gente sabe, se não garantir o recurso, infelizmente, outras áreas demandantes das políticas públicas pode ser que avancem sobre esse recurso. Mas, do jeito que está, eu acho que é o que a Priscila falou, daqui a 2 anos, eu vou ter que parar e fazer uma freio de arrumação, porque é insustentável isso no tempo, né? Desculpe ter me alongado, Giovana. A gente já vai... Viu, Paim? Vou passar para você encerrar, mas eu queria fazer uma observação antes de passar, Paim. Olha que interessante. Nós tivemos ontem o Salto falando e hoje a Ana Paula Vescovi falando. O Brasil é um país de regras fiscais para serem descumpridas. E hoje nós temos uma questão na educação tão dramática de qualidade do ensino e agora de fazer as crianças voltarem para a sala de aula, que é o verdadeiro problema. E nós estamos aqui discutindo uma questão, estamos discutindo ali aquela série de siglas que você mencionou, né? E estamos aqui discutindo como é que nós vamos fazer para gastar 25%, um piso de 70%. Quer dizer, um elefante está passando e a gente, que é o problema das crianças estarem fora da sala de aula, sujeitas à violência de todo tipo, sem aprender, perdendo a janela de aprendizado. E nós estamos aqui discutindo se vai ser 70%, se vai ser 60%, como é que é, se vai ser um 73%. Quer dizer, nós estamos no país do normativo, enquanto o mundo vai passando. Eu acho que isso é que... eu fico até angustiada, para falar a verdade. Nós não estamos discutindo qualidade, né, Marcelo? O secretário de Educação aqui de Salvador está aqui com a gente também, prestigiando a palestra. Nós não estamos discutindo qualidade do gasto, se a criança está aprendendo, estamos gastando direito. Quer dizer, está errada a discussão, sabe? E é ruim isso, né, Paim? Eu queria só fazer essa observação aí antes de passar para você encerrar. Bom, eu diria o seguinte, eu acho que cada vez mais, né, a área de finanças dos municípios precisam se concentrar nesses detalhes aí da legislação, né, do financiamento educacional, porque, de fato, dada essa complexidade que nós temos, se não houver um apoio, inclusive, da área de finanças para as secretarias de educação, elas vão enfrentar muita dificuldade, porque a gente sabe que o perfil do secretário de educação é exatamente o perfil até que foi descrito aqui pelo
pelo Gilberto, né? Quer dizer, uma pessoa que é militante da educação e muitas vezes não está tão atento, né, a essas questões, e isso pode, lá na frente, prejudicar não só o secretário de Educação, mas o secretário de Finanças e o próprio prefeito, né, dependendo da interpretação que for dada pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente consiga, em primeiro lugar, abrir esse diálogo, vocês abrirem esse diálogo com a professora Dorinha, e tentar, pelo menos, fazer as alterações pontuais aí na regulamentação ainda esse ano, para que tenha um final de ano um pouco melhor, né? Então, esse eu acho que a primeira coisa a ser feita, e eu me coloco à disposição aqui da frente para isso. E o outro ponto que eu vejo como também importante e essencial é exatamente esse aprofundamento nesses temas, né? Porque, na verdade, nós vamos ter aí essa implementação que é gradual, mas nós estamos falando de um volume de recursos muito significativo. Na verdade, nós estamos dobrando, né, mais do que dobrando, o volume da complementação da União. E agora não é só para aqueles estados que nós tínhamos, antes nós tínhamos 9 estados, agora nós temos Rio de Janeiro, por exemplo, está recebendo complementação da União, né? E as redes também vão receber, vários municípios que não estão dentro dos estados, que não atingem o mínimo, também vão receber complementação. Então, vai aumentar muito o volume de recursos. Isso requer planejamento, né? Se não tiver planejamento, nós vamos enfrentar todo ano essa situação aí. Vamos ter que correr, encontrar formas de executar. Então, acho que isso é um ponto central. E não vai resolver fazer uma PEC, né? Até eu falei em perdão, na verdade, é o que estava dito na imprensa, né? Mas o que eu estou falando é assim, a PEC ela vai estar resolvendo 2020 e 2021. Né? Nós vamos ter depois 22, 23, e aí eu acho que a gente precisa fazer uma discussão mais aprofundada, menos acalorada, e tentar resolver esses pontos todos, né? Eu acho que tem que... Eu acho que a própria professora Dorinha, na medida em que ela está aceitando rever, ela está reconhecendo, né, que está se encontrando uma série de problemas, porque ela também, como parlamentar, ela dialoga, né, com prefeitos, dialoga com gestores públicos, então ela deve estar também preocupada com essas questões todas. Acho que é possível chegar aí um consenso, né? É isso, então. Certo? Obrigado. Pessoal, seguindo então o nosso evento, para a última mesa do segundo dia, chamo para a nossa mesa diretoria a secretária Lucivane Lima de Freitas, secretária municipal da Fazenda de Petrolina. E para compor a mesa, convido novamente Jorge Santoro, secretária estadual da Fazenda de Alagoas, e Priscila Maria Santana, subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais. Bem, gente, mais uma vez, boa tarde. Nós vamos agora aqui encaminhando já para o final da nossa programação, né, desses 2 dias de extrema importância, extremo conhecimento, onde a programação do evento conclui aqui, mas os assuntos não. Eles ainda vão render muito e fica muito evidenciado que vamos precisar muito da articulação da Frente Nacional, dos prefeitos, para acompanhar até a conclusão de muitos assuntos, né? São muitas polêmicas, muitas dificuldades. O cenário, de fato, é um cenário preocupante em alguns aspectos aqui do que foi tratado. Giovana, eu assinei o primeiro TAC como diretora regional da FNP.